Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Lerei os 4 primeiros versículos. Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Nos diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos, a epístola de Paulo a Tito, ela é uma das cartas pastorais, que é justamente as epístolas pastorais, que é 1º e 2 Timóteo e Tito. Essas 3 cartas Paulo vai escrever a esses 2 jovens, Timóteo e a Tito, no intuito de fazer com que eles possam estarem pastoreando, e ele está aconselhando o que um jovem pastor deve fazer e deve colocar no dia a dia da igreja. E ele aqui está escrevendo a Tito, e ele começa dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Observe que Paulo aqui, ele está usando 2 expressões. Primeiro ele está dizendo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Servo porque ele se considerava escravo de Deus, e apóstolo porque ele se considerava mensageiro de Jesus Cristo. E ele começa dizendo assim, para promover, por que ele é apóstolo de Jesus Cristo? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, Paulo está falando, eu sou apóstolo, eu sou mensageiro de Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E é curioso que Paulo também, ele vai nos trazer algumas lições aqui nesse pequeno texto aqui. E a primeira lição que nós podemos dizer, ela vai se encontrar aqui no versículo 2. Veja lá, está dizendo, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir promoveu antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo a Tito, olha Tito, eu e você, toda a igreja de Cristo Jesus, ela foi promovida, foi selecionada antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus já sabia no seu coração quais seriam as pessoas que iriam pertencer a Ele, quais seriam as pessoas que fariam parte da sua igreja, quais seriam as pessoas que seriam alcançadas pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, Deus já sabia que eu e você estaríamos fazendo parte dessa igreja, porque Ele nos promoveu antes da criação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. É fantástico quando nós olhamos para isso e nós começamos a entender que Deus, como diz lá no Evangelho de João, porque Deus nos amou que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Deus nos amou com um amor tão profundo que antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, antes de Jesus Cristo existir no tempo e no espaço, morrer na cruz do Calvário, eu e você já era amado por esse Deus. Eu e você já era objeto do amor desse Deus. E ele vai falar, prometeu antes dos tempos eternos. Mas tem uma outra coisa que ele vai também falar, para o conhecimento da verdade segundo a piedade. E é curioso que ele está falando sobre piedade aqui, não no sentido de você ter dó de alguém, ou de você se compadecer por alguém, mas ele está falando no sentido de piedade aqui, no sentido de santidade. Ele está dizendo piedade no conhecimento de Deus. E lá em Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Da mesma forma, Paulo está dizendo assim, que nós possamos ser piedosos no amor com Deus, possamos ser piedosos no conhecimento da palavra de Deus, possamos ser piedosos com os nossos, as pessoas que nos cercam ao nosso dia a dia, que possamos ser piedosos no nosso viver diário com as pessoas e podemos promover a eles a oportunidade de conhecerem a Jesus Cristo Salvador. Piedade.
é uma palavra que nós devemos exercer no nosso dia a dia. Piedade é uma palavra que nós temos que colocar isso no nosso viver diário. Conhecermos a Deus, prosseguirmos em conhecer a Deus, vivermos uma vida que agrade a Deus, vivermos uma vida de santidade. Veja lá que ele vai dizer ainda mais. Segundo a piedade, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E ele vai continuar dizendo, e o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A minha piedade, ela está calcada, ela está firmada, não na palavra de homens, não no desejo do meu coração, mas no Deus que não pode mentir. O Deus que é o criador e sustentador desse mundo. O Deus que regenerou a minha vida, regenerou a sua vida. O Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. O Deus que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. O Deus que fez com que Jesus Cristo esteja assentado à sua direita, intercedendo por mim e por você. É esse Deus que eu tenho que falar. É esse Deus que eu tenho que anunciar. É esse Deus que eu tenho que dizer que Ele transforma vidas, porque a sua promessa foi antes dos tempos eternos. E a minha piedade tem que estar ancorada no Deus que não pode mentir. Mas ele continua dizendo, olha lá, fé que dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna. Eu e você, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, agora nós temos a certeza da vida eterna. Mas ele colocou aqui, na esperança da vida eterna, porque esta vida eterna aqui, ela já havia sido decretada antes da fundação do mundo, que eu e você teríamos vida eterna, que eu e você viveríamos eternamente na presença do meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor da igreja. Mas ele continua dizendo, em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação. Outra coisa que a piedade também deve nos mover, a anunciarmos a palavra de Deus. Nós temos que sermos piedosos para falar daquelas pessoas que ainda não conhecem, não tiveram o privilégio, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir acerca de Jesus Cristo. Então agora, através da nossa pregação, através da nossa mensagem, através da nossa mediação, eles poderem ter o privilégio de ouvir acerca de Jesus Cristo. É por isso que a igreja faz missão. É por isso que nós enviamos missionários ao redor do mundo. E estamos tentando colocar missionários em todos os países. São 195 países do mundo. Estamos tentando chegar lá. Temos dificuldades? Claro que temos. Mas hoje nós temos missionário no Paquistão, temos missionário no Vietnã, temos missionário no Camboja, temos missionário na Tailândia, temos missionário na Europa, temos missionário aqui no Brasil, temos missionário que nós estamos querendo que essas pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Aí agora a minha função e a sua função como pregadores ou como mensageiros, vamos assim dizer, ou como semeadores da palavra, é só semear. A função de fazer com que as pessoas sejam convertidas ou não é de outro departamento, é do Espírito Santo, é Ele quem vai fazer com que as pessoas possam entender, ouvir e entender a pregação e a palavra de Deus, mas a esperança da vida eterna, essa esperança me foi dada antes da fundação do mundo, e ela foi agora, de fato, manifestada em Jesus Cristo, e eu sou fruto dessa manifestação, eu faço parte dessa manifestação, e essa esperança está arregada, está no meu interior, e todos os dias eu oro e agradeço a Deus, e eu confesso aos irmãos que eu fico imaginando e fico aguardando ansiosamente a volta de Jesus Cristo, e eu fico tentando imaginar como deverá ser lindo o nosso encontro, nós como igreja do Senhor, remidos no Senhor, e agora se encontrando com Jesus Cristo, meu Senhor, o Salvador da igreja, porque agora essa esperança, ela não vai ser mais esperança, porque ela vai ser uma realidade. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, é uma esperança, e essa esperança, cada dia que passa, se torna realidade na vida daqueles que são remidos em Cristo Jesus. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito,
verdadeiro filho, segundo a fé comum. Por que segundo a fé comum? Porque era, né? Que nem o Ageirson disse que eu sou pai dele. Vocês acham, ele não se parece nada comigo, mas ele me chama de pai, eu não vou. Eu até agradeço a Deus, que bênção, né? Eu tenho um pequenininho e tenho um grandão. O grandão é o Sidney, né? Não sei quem conheceu o Sidney está na Bolívia. Quer dizer, aí eu fico olhando assim, quando eu coloco os dois perto, eu falo, nossa, são dois filhos tão diferentes, saíram de mães diferentes, né? Mas é assim. Na fé comum, nós podemos ser adotados ou ser incluídos como pais. E Paulo, então, vai incluir aqui Tito. E é interessante que Tito não vai aparecer muito falando de Tito. Aparece mais de Timóteo. De Tito quase não aparece, mas era um jovem pastor que Paulo estava orientando como ele deveria se portar perante a igreja de Creta, que ele foi colocado ali em Creta para pastorear aquela igreja. Paulo está dizendo, olha, meu filho, vai, eu vou te dar, estou dando toda a instrução aqui, e eu sei que você é capaz de fazer isso, porque você tem que viver uma vida piedosa, porque eu sei que você tem que manifestar a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus possa transformar a vida das pessoas que o assistem no seu dia a dia. Da mesma forma, sou eu e você. Antes da fundação do mundo, nós fomos separados para Deus. Nós fomos comprados por Jesus Cristo no tempo e no espaço. Ele apareceu no tempo e no espaço para comprar a sua igreja, não agora, para manifestar que a sua igreja fora comprada. E eu e você fazemos parte disso. Mas nós temos que ter uma vida piedosa para mostrar às pessoas que nos cercam no nosso dia a dia que nós somos pessoas regeneradas, transformadas em Cristo Jesus. E mostrarmos o evangelho da graça para essas pessoas. Que essas pessoas possam de fato olhar em nós e observar em nós e saber que tem algo diferente em nós. É a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Que nesta manhã, meu querido e minha querida, você pense sobre isso, reflita sobre isso e agradeça a Deus, porque Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido você. Porque Deus, através do seu imenso amor, te colocou a santidade ou a piedade no seu coração, no seu viver diário. E porque Deus, através do Deus que não pode mentir, prometeu nos tempos eternos que você vai ter uma vida eterna e que você possa crer cabalmente nisso e que essa vida eterna possa de fato ser realidade na sua vida. E o Deus que não pode mentir te abençoe todos os dias de sua vida. Amém?